Bom dia, pessoal, que a graça e a paz do Senhor esteja conosco para mais um estudo da Palavra de Deus. E hoje, tipo e antitipo. Vamos entender isso daqui. Tipologia bíblica foi o que nós estudamos ontem, e tipo e antitipo. Vamos ver o que Deus mostra para nós na Bíblia. Amém? Dá um like, dá um joinha, compartilha no canal. Tá bom? Vamos lá, vamos orar, agradecer ao Senhor pelo dia e pelo pão de cada dia, o maná que Ele nos dá no dia de hoje. Amém? Vamos junto. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos imensamente por mais esse dia e também pelo pão de cada dia que o Senhor nos dá. Nos abençoa, afasta de nós o inimigo e enche nosso coração, nossa mente das tuas santas palavras, Senhor. Derrama sobre nós o Espírito Santo, nos guiando a toda a verdade. Bendito seja o teu nome, querido Jesus, de eternidade a eternidade para todo sempre. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados e pelas nossas fraquezas, e que a tua graça seja derramada sobre nós. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, tipo e antitipo. Amados, isso é um estudo que poucas pessoas entendem também, mas também não é difícil de entender, tá? Vamos lá. Os intérpretes da Bíblia não podem decidir, arbitrariamente ou por vontade própria sobre o que constitui em tipo bíblico, tá? Ou como esse tipo é em particular e cumprindo no Novo Testamento, em particular se cumprindo o antitipo no Novo Testamento. A própria Bíblia oferece diretrizes, a própria Bíblia, tá? Os princípios quando a aplicação da tipologia bíblica. A própria Bíblia oferece isso daí para nós. Nós vamos entendendo isso daí. Da mesma forma, tá? O Novo Testamento, desdobra o cumprimento do antitípico. O Novo Testamento desdobra o cumprimento do antitípico, de um tipo que é 3 fases, tá? Distintas. Primeira fase, a vida de Cristo, tá? Na segunda, experiência da igreja, e na terceira, o fim dos tempos, tá bom? Essas 3 fases aí. Portanto, os tipos mencionados no Novo Testamento, eles são aplicados, e entendidos aqui no Novo Testamento de 3 formas que mencionamos aqui, tá? Primeira fase aqui, da vida de Cristo, experiência da igreja e no fim dos tempos, tá? Nessas 3 frases aqui, tá? Aqui encontramos tipos e antitipos, nessas 3 fases, por toda a Bíblia, e eles são úteis para mostrar aos eleitores como entender a Bíblia, tá? Os quais verdades, aparece como a palavra de Deus, e está ensinando sobre Jesus e a salvação também, tá? E também não só sobre Jesus e a salvação e a esperança, tá? Que nós temos no final, que temos aqui nesse mundo, uma esperança, por exemplo, da volta de Cristo. Veja os seguintes tipos do Antigo Testamento. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Israel é um tipo de Israel do Novo Testamento. Israel do Antigo Testamento é um tipo do Israel do Novo Testamento. O Israel espiritual agora, tá? O êxodo, a saída do povo do Egito é um tipo, tá? Do êxodo do povo de Deus
a sair do Egito, do pecado do Novo Testamento. Tá? Quando você abraça Jesus, você está sendo tirado, libertado do Egito do pecado, para ser conduzido através do deserto para chegar a Canaã celestial. Isso é um tipo. Ou seja, o que aconteceu lá no Êxodo, Deus tirando o povo e vem vindo, a história continua. A história vai continuar até Jesus chegar. Agora nós estamos aí no tipo que é a chegada de Cristo. Ele já veio, já mostrou para nós como devemos conduzir até a Canaã celestial. Queridos, agora temos outro tipo aí, que é o santuário da terra, tá? Construído por Moisés, ele é um tipo do antitipo, que é o santuário celestial, o verdadeiro. Deu para você entender agora o que é tipo e antitipo? Eu vou repetir. Agora nós temos um outro tipo do santuário da terra, construído por Moisés. Ele é o tipo do antitipo, que é o santuário celestial verdadeiro que Deus nos mostra. Ou seja, quem não entende o santuário da terra, não entende o santuário do céu. Quem não entende o santuário do céu, não entende Jesus, que está lá intercedendo por nós. É nosso advogado. Quem não entende Jesus, como é que vai entender o plano da salvação, queridos? Tá? Então, agora vamos ver agora também outro tipo de Israel, que aparece na fase, cristológica. Tem um tipo de Israel que aparece na fase cristológica, de Cristo, tá? Na sua fase, eclesiológica, aplicado à igreja na sua fase escatológica. Deu para você entender? Eu vou repetir. Agora vamos ver um tipo de Israel que aparece na fase cristológica, de Cristo, tá? Na sua fase, eclesiológica, tá? Aplicado à igreja na sua fase escatológica. Por exemplo, veja Israel na sua fase cristológica, em Mateus 2,14. Vamos ver. Mateus aqui, Mateus 2, verso 14 e 15 nós vamos ler. Fala assim, ó. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que se fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Você entendeu? Deu para você entender agora? Veja que Israel, foi para o Egito, e esse é o tipo, porque Jesus foi levado para o Egito, José e a sua mãe, Maria, e depois foi chamado para o Egito. Foi chamado, do Egito. Deus tirou ele do Egito para levar para a terra de Israel, de volta. Tá? Então, queridos, você pode ver o verso 19 aí e 20, que fala assim, ó. Já estamos aqui mesmo? Fala assim o verso 19 e 20, ó. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que sois de vós mesmo? Porque fosse comprado por preço, agora, pois, glorificado a Deus no vosso corpo. Dá só uma olhada aqui que Deus está dizendo aqui para nós. Aqui, esta tipologia, da fase cristológica,
Agora, um tipo de Israel aplicado à igreja de Deus. Como você pode ver no livro de Gálatas. Gálatas 6,16. Tá? O que fala lá em Gálatas 6,16? Vamos ver aqui. 6,16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Dá só uma olhada. O que acontece? Veja que a Bíblia, no Novo Testamento aqui, chama o povo de Deus, de Israel, de Deus. Tá? Fique bem claro isso. Agora, quem é o Israel de Deus no Novo Testamento? Quem é? Você pode se perguntar. Então, quem é o Israel de Deus no Novo Testamento? Não é aquele que são herdeiros de Abraão segundo o sangue e a carne, que nem falou aqui, que nem nós lemos na Bíblia. Não é, meu. Tá? Mas é aqueles que são herdeiros de Abraão segundo a fé, que abraça Jesus como Salvador. São parte do Israel de Deus do Novo Testamento. Deu para você entender? Né? Agora, veja Israel na fase escatológica. Nós demos 3 fases lá logo no começo do estudo, e agora nós vamos para a fase escatológica. A fase escatológica de Israel, né, é Apocalipse, capítulo 7, versículo 4. Já estou aqui mesmo. Nós vamos lá. Você tem que ver na Bíblia. Apocalipse, capítulo 4. Já estou chegando aqui, ó. Capítulo 7, desculpa. Apocalipse, capítulo 7. Versículo 4, fala assim, ó. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, meu irmão, aqui, ó, veja agora o Israel na fase escatológica, né? Quando fala dos 144.000, que mostra que Israel do Antigo Testamento era um tipo do remanescente fiel do tempo do fim. Você está vendo? E agora nós temos outro tipo do antitipo. Vamos, para configurar bem, vamos falar do tipo, tá? Nós temos outro tipo do Antigo Testamento, que nós podemos colocar o livro de Êxodo, todo o Êxodo do povo de Israel, tá? Que tem a sua aplicação na cristologia, tá? Cristológica, né? E eclesiológica também, tá? E tem a sua fase escatológica também, as 3 fases do livro de Êxodo, tá? Já vimos em Mateus a fase cristológica, Mateus 2, 19, 21, nós já lemos daí. Aqui é o Êxodo do Velho Testamento, né? Sendo aplicado no Novo Testamento, tá? O povo saindo e Deus conduzindo o povo para uma terra que emana leite e mel. Assim somos nós, né? Que estamos também saindo do Egito do pecado para ir para a terra de Canaã. Entendeu? Celestial. Então, qual foi o êxodo do Novo Testamento? Qual foi o êxodo do Novo Testamento? Foi quando José e Maria foi chamado do Egito. Esse é o êxodo do Novo Testamento. Nós temos o êxodo do Velho Testamento e agora tem do Novo. E o do Novo Testamento é quando José
e a sua mulher Maria, mãe de Jesus, foi chamado de volta, tirado lá do Egito. Você está vendo? Como vai se encaixando, né? Eles foram para o Egito, foram presos lá pelos egípcios, o povo antigo, e Deus tirou de lá. E agora, no Novo Testamento, Maria vai com Jesus, leva para o Egito, fugindo de Herodes, né? E agora Deus tira eles de lá de novo, traz eles de volta. Agora, na fase eclesiológica, você pode ver no livro de 2 Coríntios aí, estou aqui mesmo, vamos lá em 2 Coríntios, vai. Estou aqui em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 6, tá bom? É para nós entender legal. Versículo 17 e 18. Capítulo 6, versículo 17 e 18. Tá? Está escrito assim, ó. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos recebereis. Deus falando, não toque em coisas impuras. E ele ainda fala no versículo 18, né? Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. 2 Coríntios, né? Capítulo 6, versículo 17 e 18. Meu irmão, aqui você vê um êxito. Você pode perceber aí que aqui você vê um êxito aplicado à igreja, tá? Que tem que sair de Babilônia. Deus do Antigo Testamento falando isso, e Deus agora no Novo dizendo, sai dela, povo meu. A história vem se repetindo, queridos. Se você não percebeu. Tá? Onde fala lá em Apocalipse capítulo 18, onde fala, sai dela, povo meu. Veja que aqui está dizendo, sai dela, povo meu, né? Sai do meio deles e não toque em coisas impuras, e eu vos receberei. Tá? Na fase escatológica, aplicado aqui em Apocalipse capítulo 18, versículo 4, dizendo, sai dela, povo meu, Deus tem um povo dentro de Babilônia, viu? Deus tinha lá no passado, Deus tem hoje também. Entendeu? Tem também o tipo do santuário. Veja só. Tipo e antitipo. Tem um tipo do santuário, que é uma explicação do evangelho da salvação. Ou seja, o santuário da terra mostra e explica o plano da salvação. O santuário da terra. Tá? É uma ilustração da onde? Do santuário do céu, do ministério de Jesus Cristo, que foi em 3 fases. O ministério de Jesus é em 3 fases. Tá? Para você entender. Tá? Primeira fase, quando Jesus morreu na cruz do Calvário. Segunda fase, quando Jesus subiu aos céus e começou a interceder por você e por mim. Tá? Essa é a segunda fase. E a terceira fase, né, do Santíssimo, quando ele, né, iniciou seu juízo celestial ali na cronologia bíblica no ano 1844. Meus amados, o santuário era um tipo, tá, que se cumpre na vida de Jesus no Novo Testamento, na fase cristológica, na fase de Cristo, cristológica. Vemos também isso em João capítulo 1, versículo 14, onde ele fala assim, ó, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Agora, na fase, né, eclesiológica, que está lá no livro de Coríntios 3, 16 e 17, agora 1 Coríntios, não 2 Coríntios, 16 e 17, veja aqui que fala, vocês não sabem que são santuário de Deus
e que o Espírito de Deus habita em vocês? Lá está dizendo isso. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Então, meu irmão, eclesiológica, aqui essa fase, tá? Mostra isso para nós. Primeiramente, Jesus Cristo habitou entre nós como santuário de Deus, e agora você e eu somos santuários de Deus, porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo, como a Bíblia fala. Lembre-se que Deus destruirá, tá? Está na Bíblia, que destruirá o santuário de Deus, porque destruirá, né? Vamos voltar aqui. Nós temos que lembrar disso daqui, nós não podemos esquecer disso daqui, né? O santuário de Deus, né? Agora você e eu somos santuário de Deus, porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo. E nós temos que lembrar que Deus destruirá quem destruir o santuário de Deus. Por quê? Porque é sagrado. Simples assim. Tá? É sagrado, então Deus vai destruir quem destruir o santuário dele. E o seu corpo é o santuário de Deus. O que você tem feito para purificar o santuário de Deus? Hein, meu irmão, minha irmã? Agora, na fase escatológica de Apocalipse aí, 3:12, já estou aqui mesmo, vou lá para Apocalipse. Eu gosto de falar tudo na Bíblia. Tá? Bíblia na mão, Deus no coração. Aqui, ó, Bíblia na mão. 3:12, vamos lá. Na fase escatológica, está escrito assim, ó. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus. Ó, vencedor, Deus falou que vai fazer coluna no santuário de Deus. Veja só, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus também, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Deu para você entender isso aqui? Como é forte? Tá? Essa fase escatológica aqui de Apocalipse capítulo 3, versículo 12, fala ao vencedor, farei que seja uma coluna no santuário do meu Deus. Meu irmão, todos que são fiéis de Deus são colunas nos santuários de Deus. Tá? E ele fala, de lá não sairá. E gravarei sobre ele o nome do meu Deus e da sua nova cidade, a Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ele fala, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui tem uma aplicação escatológica do santuário, viu? E nós vamos fazer parte porque somos as colunas no santuário de meu Deus, do teu Deus. Nós vamos ser colunas no santuário de Deus. De lá nós sairemos mais nunca. Você entendeu, meu querido irmão? Tá? Visto que as escrituras têm um único autor, quem é o único autor das escrituras? Quem inspirou os profetas a escrever? O Espírito Santo, tá? Que inspirou a Bíblia toda. O Espírito Santo inspirou a Bíblia toda, tá? Agora, queridos, o que você faz para entender uma passagem difícil da Bíblia? Que às vezes você pode estar falando tipo, antitipo, né? O que você pode fazer para entender uma passagem difícil da Bíblia? Meu irmão, você vai a outra passagem da Bíblia. Deixe que a Bíblia explique a Bíblia. Não tente interpretar a Bíblia que você vai se dar mal. Além de você entender errado, vai ensinar pessoas erradas. Então deixa a Bíblia falar por si só.
Ela tem explicação para isso. Tá? Você pode falar assim, eu quase não entendi o estudo, mas dá para entender, meu irmão, o estudo. Tipo e antitipo. Um tipo e um antitipo. Ou seja, o santuário da terra era um tipo, que representava um antitipo que estava no céu, um santuário celestial. Dá para entender. Tá? Lembre-se que a Bíblia explica a Bíblia, deixa que ela interpreta ela mesma. Tá? Lembra do que Isaías disse? É um pouquinho aqui e um pouquinho ali. Ou seja, você ajunta e sabe o que você está falando. Ou seja, você quer saber sobre a morte? Não está tudo numa folha da Bíblia sobre a morte. Está um pouco lá em Eclesiastes, está um pouco lá no Êxodo, você acha, em Deuteronômio, você acha. Você vai andando. Você vai ajuntando todos os capítulos, você sabe o que significa. Tudo sobre a morte. Você pode ver lá também Apocalipse. Tá? Meu irmão, o tipo apresentado no Antigo Testamento, ele se cumpre no antitipo do Novo Testamento. Eu vou repetir, ó. O tipo apresentado no Antigo Testamento, o tipo apresentado no Antigo Testamento, ele se cumpre no antitipo do Novo Testamento. Ou seja, Deus apresenta uma verdade completa, sólida. Você é Israel de Deus. Tá? Você é chamado para sair do Egito do pecado. Tá? Você vai se tornar a coluna da verdade no santuário de Deus, lá no céu. Aleluia! Bendito seja o nosso Deus. Resumindo, tipo e antitipo, é aquilo tudo que aconteceu lá, vem acontecendo até no tempo de hoje, meu irmão. Como Israel não obedeceu a Deus, foi jogado para o Egito, e lá virou escravo deles, e clamaram tanto, Deus tirou eles de lá. No Novo Testamento, acontece a mesma coisa. Herodes quer matar Jesus, e Deus leva ele para o Egito. Quando Herodes morre, ele manda um anjo avisar Maria e avisar José e tirar Jesus de lá e voltar para Israel de novo. Ou seja, a caminhada continua. Você entende? Nós estamos atravessando um deserto, indo para Canaã celestial, meu querido. Deus tem projetos para nós, avançados. O padrão de Deus não baixa, só levanta, só aumenta. Você entende? E o próximo estudo, só para você entender mais, tipo e antitipo, ó, José, um tipo. O que é um tipo, então? Nós já falamos quem é um tipo. José é um tipo de Moisés. Moisés no Velho Testamento, agora ele é um tipo no Novo Testamento. Sabia? Nós vamos aprender isso amanhã. Tá? Ó, José, o tipo. Ele é um tipo de Moisés. No Novo Testamento. Para nós chegar até a Canaã celestial. Vamos entender amanhã. José e Moisés, né? Na segunda geração. Primeira geração que saiu do Egito, né? E que praticamente, os que saíram do Egito, praticamente quase todos morreram, não foi todos, tá? Morreram no deserto, com exceção daqueles que tinham 20 anos, né? Quando saíram do Egito. Esses não morreram no deserto. Nós vamos aprender em José e o tipo. Que tipo de José? Que tipo José é? É isso que nós vamos aprender amanhã, tá bom? Fica na paz do Senhor, que Deus tome conta de você e que o amor de Jesus seja estendido sobre a sua vida. Dá um like, dá um joinha, compartilha no canal para que a palavra de Deus cresça. Se inscreve lá no canal, queridos. Né? Poucas pessoas se inscrevendo. Manda seu comentário aí. Diz o que você está achando. Tá bom?
Em nome de Jesus. E as pessoas que dá para me responder, eu vou respondendo. Tá legal? Vamos junto. Seja um pregador também. Nós estamos no tempo do fim. Nós estamos num tempo da escatologia. Escatológico. Josué está nos ensinando isso. Vamos junto. Porque Jesus está voltando. E logo, logo ele vai estar aí. Não importa quanto tempo ele demora. Porque ele não está atrasado nem adiantado. Ele só vem no tempo certo. O que importa é você estar preparado. Assim que você fechar seus olhos, estar preparado para entrar na terra que mana leite e mel. A Canaã celestial. Amém? Fica capaz do Senhor. Deus tome conta de vocês. E até amanhã. José, o tipo. Vamos ver que tipo que ele é. Tá bom? Tchau, pessoal.